dia, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou colega de vocês aqui no Não. Eu vou apresentar essa primeira sessão. É, Bem que já deu assim, uma boa introdução aí sobre o modelo e a necessidade de entender ele, então acho que só resta passar logo para a apresentação. Os outros colegas eu acho que eles também vão se apresentar aí ao longo do trabalho. Só notificando, né, que a gente utilizou como referência primordial, assim, a nossa maior referência para apresentação, o Udrich, né? É, Livro de Introdução à Econometria, uma abordagem moderna. Eu acho que é isso. Enfim, dá prosseguimento aqui à apresentação. De forma geral, a regressão linear ela é uma equação que descreve a relação estatística entre uma ou mais variáveis. Geralmente a gente utiliza a regressão linear para explicar variações de uma variável y em termos de x, né? Ou a gente pode dizer também que queremos estudar como y varia dadas as variações de x. A gente pode pensar como exemplo, né, prever para para prever as vendas de uma sorveteria. A gente pode ser levado a testar se existe relações entre o consumo de um sorvete, de consumo de sorvete e temperatura média em um determinado dia, dado uma amostra. Daí, por meio da regressão, a gente pode verificar se essa relação existe, e se existe, a gente também pode verificar se a relação entre consumo de sorvete é positiva a altas medidas de temperatura, e estimar quantos sorvetes serão vendidos, dado variações aí na temperatura. Isso daí é só um exemplo mais básico mesmo. Pode passar o slide, por favor. Assim, dada uma população, né, a gente pode escrever um modelo de regressão como está em 0,1, onde y a gente vai chamar de variável dependente. O nosso beta zero é a constante, beta 1 é o coeficiente angular da reta, x é a variável independente e o termo erro é o mu, né? A gente vai discutir em breve essas variáveis, mas acho que é interessante a gente destacar que, ao longo das literaturas, é muito comum a gente encontrar outros tipos de nome para variável y e para x. Eu listei aí alguns exemplos, como variável dependente, variável explicada e variável resposta para y, variável dependente, explicativa e variável de controle para x. Pode passar. Então, y sendo a nossa variável dependente ou explicada, é a variável que geralmente estamos interessados em investigar as variações, nossa variável de base, né? A constante beta zero, geralmente, ela não traz interpretações muito importantes. Ela tem sua importância, mas geralmente a nossa análise não vai ser centralizada nela. O beta 1 é o valor de sensibilidade do y em relação à variável x, né? A gente vai verificar isso aí mais na frente. E no modelo simples a gente trata apenas a variável como uma variável explicativa. Quando falarmos das hipóteses de Gauss-Markov mais à frente, a gente vai tratar do modelo de regressão múltipla. Lá vai conter mais variáveis explicativas, né? Essa variável explicativa no modelo de regressão simples é uma variável observável na população, uma constatação, né? E por fim a gente tem o termo erro, que é a variável não observável e aleatória. Essa variável ela diz respeito a todas as variações em y que não são explicadas por x. Pode passar para o próximo slide. Uma hipótese importante para a gente assumir diz respeito à relação entre o erro e a variável independente. Novamente, essa hipótese será discutida mais à frente, quando a gente falar das hipóteses de Gauss-Markov, mas agora, de início, a gente vai assumir essa hipótese. Quando a gente estiver falando sobre Gauss-Markov, a gente vai entender certamente quais são os prejuízos de não respeitar essa hipótese. Enfim, como U e X são variáveis aleatórias, a gente pode definir que a distribuição condicional de U, dado qualquer valor de X. Em particular, para qualquer X, a gente pode obter um valor médio de U
para aquela fatia da população, descrita pelo seu valor x. Sendo então a hipótese crucial é que o valor médio de U ele não depende do valor de x. A gente expressa isso matematicamente, né, como a esperança de U dado x é igual a esperança de U, que é igual a zero. Opa, perdão. É, já pode passar para o próximo slide? Não, não. Volta só, por favor. Eu acabei cometendo um equívoco aqui. Certo. Essa hipótese que a gente está fazendo é justamente de que a esperança de U é igual a zero. E, assim, é importante a gente observar que se o intercepto está incluso no modelo, a gente não perde nada ao assumir que o valor médio de U na população é zero. Isso, só retificando o que eu estava falando. Eu estava explicando o próximo slide. A gente pode, assim, então, assumir que como o valor de U é, é isso. Esperança de U é igual a zero, e a gente vai discutir isso aí mais na frente, nas hipóteses de Gauss-Markov. Pode passar para o próximo slide? Agora sim, isso efetivamente era o que eu estava falando. Que outra hipótese importante a se assumir é justamente essa de que a esperança de U dado x é, é igual à esperança de U, que é justamente zero. Essa hipótese também vai ser discutida mais à frente, aí, quando a gente estiver tratando de Gauss-Markov. E como U e x são variáveis aleatórias, a gente pode definir a distribuição condicional de U. Isso, justamente o que eu estou falando. Dado que o valor de x, em particular para qualquer x, a gente pode observar que o valor médio de U para aquela fatia da população, descrita pelo seu valor de x. Essa é a hipótese de média condicional zero, né? Que para todo valor de x, a gente espera que ele não seja relacionado com o erro. Pode passar para o próximo slide. É, a gente fazendo a esperança, né, do modelo I de regressão, a gente passa o operador da esperança na regressão de y dado x, a gente vai obter a função de regressão populacional, conhecida também como FRP, né? É uma função linear de x com apenas um intercepto e apenas um parâmetro beta, um coeficiente angular e um coeficiente angular de reta. A linearidade, isso, perfeito. Significa justamente que o aumento de uma unidade de x faz com que o valor esperado de y varie segundo a magnitude de beta 1. Pode passar para o próximo slide. E aí, para qualquer valor de x, né, a distribuição de y está centrada ao redor da esperança de y dado x, conforme está aqui na imagem. É também importante destacar que a equação de esperança de y dado x é não observável e é uma função linear de x. Eu marquei ali, né, só para a gente perceber o efeito do intercepto, que ele desloca a reta para cima. O coeficiente angular, ele vai dar justamente a inclinação da reta, né? E para cada observação ali x1, x2 e x3, a gente vai ter as observações normalmente distribuídas, né, que vai ser justamente os valores que a gente vai obter na reta. Pode passar para o próximo slide. Ah, bom, a gente agora falou desses componentes mais básicos do modelo de regressão, né? A gente pode tratar da questão de como estimar os parâmetros beta 0 e o beta 1. Sendo assim, a gente vai supor uma amostra aleatória de tamanho n da população. A gente pode, então, escrever ali, finalmente, 0,4 para cada indivíduo i, né? Aqui nessa expressão, a gente está calculando um valor de y para cada indivíduo i, né? Para cada variáveis, para cada indivíduo também na amostra de x, né? A gente está para cada observação i, a gente vai ter um erro ui, que representa o termo erro para cada
uma dessas observações. Pode passar para o próximo slide. E a gente, utilizando as implicações que a gente viu anteriormente, né, que a esperança do erro é igual a zero, a gente pode afirmar que na população o erro ele tem média zero, como a gente já falou anteriormente, e a gente já faz outra hipótese, é que o que na população o erro tem média zero e é não correlacionado com x. E assim, portanto, a covariância entre x e u é zero. Como resultado dessa hipótese, né, a gente tem justamente esse 0,5 aí. Eu fiz uma demonstraçãozinha ali para tentar satisfazer a curiosidade, né, que a gente tem se x e y eles são independentes, a covariância entre eles vai ser zero. E aí a gente tem essa propriedade, né, que a esperança de x e y é igual ao produto da esperança de x vezes o produto da esperança de y. E a gente assume que a esperança de u é igual a zero, então quando a gente fizer a covariância entre x e o erro, a gente vai ter justamente a esperança de x e u, e o produto delas vai ser igual a zero. Pode passar para o próximo slide. Eu escrever em termos das variáveis observáveis, x e y, dos parâmetros beta 0 e beta 1, temos que a esperança do erro é justamente o valor de y subtraído da constante e do produto entre o coeficiente angular e x. Só para quem não conseguiu assim, ver diretamente, a gente está só isolando o termo u, né, da regressão linear simples que a gente apresentou anteriormente. A gente isola o u e a gente está substituindo dentro da esperança. A gente está substituindo dentro do termo u 0,3 e 0,5. Pode ir para o próximo slide. A gente vai efetivamente agora desenvolver algumas continhas aí. As equações em 0,6, 0,7, a gente acabou de passar, né? Elas podem ser utilizadas para se obter bons estimadores de beta 0 e beta 1. Utilizando, então, uma amostra de dados qualquer, escolhemos a estimativa beta 0 chapéu e beta 1 chapéus. Esse beta 0 chapéu e beta 1 chapéu é justamente os valores que a gente vai obter, que a gente estima, né? Resolvendo assim as equivalências mostrais em 0,6 e 0,7. Eu acho que só voltar ali no slide só para no slide anterior só para eu retomar ali. A gente está aplicando em 0,6, que vai ser a nossa fórmula 0,8 em seguida, e em 0,7 vai ser a nossa 0,9. A gente só está aplicando o operador ali dentro dessa, que está entre parênteses ali. Pode voltar ali no 11. Isso. Bem, e aí quando a gente aplica a esperança, né, a gente vai ter justamente, a gente vai estar tratando da média do valor ali. Média do valor dentro do parênteses. Que vai ser somar e dividir por n. Essas são conhecidas como as condições de primeira ordem também do modelo de regressão. Se a gente aplicar o somatório para cada um dos termos em 0,8, a gente vai ter que y vai ser a soma dos seus valores dividido por n. Isso é também conhecido como a média amostral, né? E é justamente esse y bar, a gente chama de média amostral vai ser justamente esse y bar, a gente denota assim dessa forma. O coeficiente angular também não é afetado pelo somatório. Não, isso. O parâmetro, né? Não é variável. A gente altera só o valor de x, que ele também passa a ser a média amostral. E a gente está justamente, a gente chega nesse instante em que y barra é igual a parâmetro beta 0 mais beta 1 chapéu, multiplicado aí pela média
os valores de x. E aí, quando a gente rearranja esses valores, a gente isola o parâmetro beta zero, e a gente vai ter justamente y barra menos betão chapéu multiplicado por x barra. Esse vai ser o nosso estimador de MQL para beta zero. E a gente observa que ele está em função de beta 1. Então, a gente vai continuar aí a nossa procura aí pelo estimador beta 1. Pode ir para o próximo slide. O divisor n, né, em 0,9 ele não afeta a solução. A gente pode passar ali para o lado multiplicando, então a gente pode ignorar ele. Inserindo os resultados que a gente obteve em 0,10, os valores para beta zero, né, estimado, a gente substituindo em 0,9, a gente vai chegar no resultado superior aí, esse resultado 1 aí, que eu coloquei aqui. E a gente, ao realizar o produto interno e arranjando os termos, a gente chega no próximo passo aí, nesse I2, né, esse 2 aqui. Pode passar para o próximo slide. E aí, utilizando as propriedades do somatório, escrito aí em cima, né, essa parte aí em cima, isolando o beta 1 do slide anterior, a gente consegue chegar no estimador beta 1 chapéu. E é importante observar que a equação 0,1 foi a estimativa para beta 1, é a covariância amostral entre x e y dividida pela variância amostral de x. Isso faz sentido, pois beta 1 é covariância populacional dividida pela variância de x, quando a esperança do erro é igual a zero. E a covariância entre o termo, entre o erro e o x, ela tem que ser zero. Isso daí sendo uma implicação imediata de que x e y, se são correlacionados positivamente, então beta um chapéu é positivo. Se x e y forem correlacionados negativamente, então a gente vai ter que o beta chapéu é negativo, beta um chapéu. Pode passar o próximo slide. Sendo assim, as estimativas em 0,11 e 0,10 são chamadas estimativas de mínimos quadrados ordinários, de beta 1 e beta 0 para a população, né? Para uma amostra. E aí, para justificar o uso desse nome, a gente pode pensar na regressão populacional e a regressão que estimamos com a amostra, onde a diferença entre o y populacional e o y estimado, y chapéu, é o resíduo para cada observação na amostra. Pode ir para o próximo slide. Né? Opa, acho que voltou. Não, está um pouco diferente. Isso, está certo, agora está certo. No gráfico a gente pode ver que o valor estimado y e chapéu, ou esse fit velho, né, é o valor de y na regressão é justamente o valor na reta. E a diferença entre o valor estimado e o valor, digamos que real, né, é o resíduo. É isso aí. Passo aí a palavra para a Maísa. Oi, Pessoal, pessoal. uma sugestão, só para vocês não perderem o fio da meada, tem como vocês pedirem o controle remoto de quem está apresentando. Né? Então, quem está compartilhando é o Vitor, você pode ir aqui em cima em View Options, Request Remote Control, aí vocês não precisam ficar passa, volta, e às vezes atrapalha a linha de raciocínio de vocês. Você pode, desculpa, interromper. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maísa. Eu sou membro do LANFO e também sou professora do IFMG Campus Formiga. O Bruno falou até agora sobre regressão linear simples e eu vou começar a falar sobre regressão linear múltipla, que o Vitor e o Vinícius vão concluir posteriormente. Aí eu fiquei com a parte de falar sobre
as hipóteses de Gauss-Markov. Eu escolhi essa nomenclatura de hipóteses, pelo que eu pesquisei, dependendo da literatura, muda um pouco a denominação. Pode passar, por favor. Mas assim como o João falou, eu cedi o controle da minha tela para você. Acho que você está conseguindo passar aí, se quiser. Onde que eu passo? Ah, tá, vi. Acho que eu vi. Tá bom. A primeira hipótese é sobre a linearidade, que o modelo de regressão linear múltipla pode ser escrito por essa equação que nós vemos. Essa equação é para o modelo populacional. Nosso objetivo vai ser obter uma estimativa desse modelo baseado em dados amostrais. Essa equação tem o termo intercepto, que representa as variáveis constantes com média não nula. Os outros termos que representam variáveis independentes, que têm alguma influência importante sobre a variável dependente y, e aí a novidade do modelo. E tem o termo do erro aleatório, que nesse caso o erro aleatório tem um papel muito importante, porque todos os fenômenos importantes para representar a variável y, que não estão explicitamente apresentados no modelo, vão ficar subentendidos na variável u. Então, ele carrega uma responsabilidade muito grande, e por isso vocês vão observar que a maioria das hipóteses é uma preocupação acerca da variável u. E aí a gente chama atenção para o fato de ser linear em relação aos parâmetros betas. Isso significa que se por algum motivo tiver um x ao quadrado ou um ln de x, está tudo certo, não tem problema. E esse modelo, além de permitir calcular previsões, ele tem outro potencial, que é permitir você fazer a análise e conhecer melhor a relação entre as suas variáveis, que é utilizando, por exemplo, a ferramenta do ceteris paribus, que é quando a gente fixa as demais variáveis e analisa o comportamento a respeito de uma variável, como que a variável que eu estou deixando oscilar interfere na variável dependente. E aí, saber utilizar bem essa ferramenta vai te proporcionar conhecer e modelar muito melhor o fenômeno que você quer representar. Só um minutinho. Isso. Aí, para cada hipótese, eu vou falar o que poderia ser um problema, como identificar se há um problema e como proceder nesse caso. E aí, eu chamo a atenção que eu vou falar de forma bem restrita, e então existem muitas outras opções além das que vão constar aqui nos slides. O que pode acontecer com o modelo é o seu funcional linear não ser correto para representar seus dados. E aí os coeficientes do seu erro não vão ser confiáveis. A maioria da verificação de todas as hipóteses vai começar pelos resíduos, quando você plota os resíduos obtidos pelo seu valor estimado menos o valor observado. De forma geral, o que a gente espera é que o erro ele seja apresentado como uma faixa retangular. E aí, por exemplo, nesse primeiro aqui, a gente tem um modelo linear, e aí, ao observar os resíduos, a gente vê que não tem faixa, que está ali parecendo uma parábola. Então, a gente precisa investigar qual seria o modelo mais apropriado. E aí, a gente pode fazer vários modelos, plotar os resíduos e utilizar e fazer essa análise visual, né?
E aqui, no segundo caso, a gente vê que, incluindo um fator quadrático, nós conseguimos representar muito melhor os erros, né? E aí você pode fazer vários testes e ver qual que se ajusta melhor aos seus dados. A segunda hipótese é a presença de homocedasticidade no modelo. A homocedasticidade acontece quando a variância do erro é constante, que é equivalente à variância do erro não ter dependência com o x. Por exemplo, eu tenho os dados aqui, fiz a regressão para esses dados. E aí, do lado direito, o plot do resíduo, né? A gente observa aqui que, à medida que eu aumento o x, a variabilidade do erro está aumentando. Então, isso significa que a variância do erro está aumentando à medida que eu aumento o x. Então, esse caso aqui não é homocedástico. E aí, a gente, com base naquela parte que a gente gostaria que fosse uma faixa, não é uma faixa, está parecendo mais um triângulo. Então, na hipótese de ter heterocedasticidade, esse erro não vai ser confiável. Além de plotar os resíduos, existem testes que você pode fazer para constatar se tem homocedasticidade ou não. Aí, esses dois gráficos é outra maneira da gente observar. O primeiro, a gente tem a variável x e a função densidade de probabilidade de U. E aí a gente vê que nesse primeiro caso aqui, olha, sempre tem a mesma variação. Então, a variância aqui é a mesma constante. E nesse caso aqui, a variância muda à medida que eu mudo o x. Então, o segundo não é homocedástico. Aí, como que a gente poderia resolver? Na hora de implementar o modelo de regressão, tem a possibilidade de você definir um parâmetro e colocar lá que você quer erro robusto. Aí vai buscar por homocedasticidade, nesse caso. Ou então, pode utilizar o método dos mínimos quadrados ponderados, que os meninos vão falar. Ou então, pode ter alguma transformação dos dados, utilizando logaritmo, por exemplo. A terceira hipótese é que os erros precisam ser independentemente distribuídos e não correlacionados. Um caso clássico que isso não acontece é quando a gente tem séries temporais. Por exemplo, se eu preciso prever o preço de um ativo. Vamos supor que aqui, esse gráfico, seja para previsão de preço de um ativo. A gente pode observar que se nós ocultarmos uma parte do gráfico, intuitivamente, nós conseguiríamos entender como que seria o comportamento dessa parte oculta. E como o erro é a componente do modelo responsável pela aleatoriedade, significa que esse comportamento tendencioso do Y está associado diretamente ao erro. E aí a gente observa esse padrão. Lembra que a gente sempre está buscando uma faixa aqui para o resíduo. Então, se houver essa autocorrelação do erro, a saída não vai ser confiável, né? E aí, como que a gente pode identificar? Plotando o resíduo, ou então pode utilizar alguns testes. Esse de Durbin-Watson é bem utilizado. Mas aí ele vai detectar essa autocorrelação de primeira ordem, que é, por exemplo, a relação de hoje com ontem.
E aí, caso exista, pode ser recomendado você alterar o modelo que você está usando para um modelo autorregressivo, porque, no caso, por exemplo, dos ativos, eu vou estar, o preço de hoje está sendo influenciado pelo preço de ontem. Então, a minha variável, o output, o y de t, está dependendo de y de t menos 1. E aí, o autorregressivo, a parte do auto é exatamente da variável relacionar com ela mesma em outro instante de tempo. A hipótese 4 é que os erros devem ser normalmente distribuídos, e aí a gente observa aqui nos dados que o ideal é que ocorra a aglomeração mais intensa dos pontos quando eu estiver aqui próximo da curva, e à medida que eu afasto, ocorra menos pontos. E aí é um indício de que você está trabalhando com a normalidade, né? Porque a gente consegue obter a forma melhor da curva da normal. Se os erros não forem normais, quer dizer, então, que eles vão ser afetados, e aí não vão ser tão confiáveis. A gente pode identificar se são normais ou não, fazendo um histograma ou por alguns testes. Esse do QQ-plot é um dos mais utilizados, que é esse aqui da figura, que para ser normal, precisa que esses pontinhos fiquem aqui próximos dessa reta. Se começa a ficar muito disperso, aí não é normalidade. Mas aí esses testes são baseados em testes de hipótese. Então, vai ter um p-valor e você vai poder conferir matematicamente a sua hipótese. Não vai precisar ficar apenas analisando imagens. Se não for normal e você conseguir aumentar a sua base de dados, isso pode te ajudar bastante. Ou então você pode alterar a forma do seu funcional. A hipótese 5 é que não pode ter multicolinearidade perfeita, que pode acontecer, quando que acontece a colinearidade perfeita? Quando uma variável é proporcional à outra, ou então quando ela é combinação perfeita de outras duas. E aí, quando a variável é proporcional à outra, a correlação vai ser 1. E isso vai impactar diretamente a variância, e no caso da correlação C1, você vai ter um problema matemático no momento de calcular a variância, porque você vai ter uma divisão por zero lá, isso vai ser um problema. E, assim, além dessa questão matemática, vai estar ocorrendo um equívoco do seu modelo. Então, assim, a primeira coisa que você precisa é entender bem seus dados, para você ter uma análise crítica mais apurada na hora de fazer essas investigações. Por exemplo, suponha que você queira analisar o gasto da campanha. Se você coloca que o gasto da campanha de um partido tem 2 candidatos, é o gasto total, mais o gasto do candidato A, mais o gasto do candidato B, você está tendo um equívoco aqui. Por quê? Tem variável redundante. Né? O gasto total aqui é uma combinação direta do gasto A com o gasto B. E aí, nesse caso, você perde esse efeito de ceteris paribus. Como que você vai analisar o gasto total, mantendo o gasto do candidato A e o gasto do candidato B constantes? Não tem jeito. E aí, se isso acontecer, tanto o erro quanto os coeficientes não vão ser confiáveis. E aí, como que você pode fazer? Você pode analisar a correlação entre as variáveis x, e aí aquelas que estiverem próximas de 1, possivelmente vão estar redundantes. E aí você também pode utilizar o fator de inflação de variância, onde você faz uma tabelinha com as variâncias, e aí aquelas que tiverem maior variância
provavelmente é porque elas têm essa correlação próxima de um, e aí a maneira correta seria remover essa variável redundante. A última hipótese é a exogeneidade, que acontece quando você não tem viés de variável omitida. Quando que você não tem viés de variável omitida? Quando o valor condicional dado as variáveis independentes for zero. Por exemplo, suponha que você queira estimar o salário, e aí você considera como variável independente anos de estudo. Anos de estudo impactam o salário? Sim. Ok. Mas existem outras variáveis importantes para explicar o valor do salário. Se ela não está aparecendo explicitamente, onde que ela está? Implicitamente no U. Então, quer dizer que o U tem correlação com essa variável que é importante. Então, essa estimativa aqui não é nula. Então, esse modelo aqui é exógeno. E aí, vamos supor, então, que você melhora um pouco esse modelo. Então, eu vou escrever o salário baseado em anos de estudo e anos de experiência. Anos de experiência afeta? Afeta. Mas, mesmo assim, ainda existem mais variáveis que estão sendo omitidas. E elas estão aqui, nesse termo do U. E aí, como é que a gente vai fazer, então? Aí que você precisa conhecer bem o seu modelo para você saber todas as variáveis importantes, né? Eu tinha esquecido de falar também, eu acho que o Bruno chegou a falar, que a gente consegue mensurar, né, quanto que é a influência de cada variável independente na variável dependente através dos coeficientes betas. Né? Se você tem um beta alto, quer dizer que essa variável tem mais influência na variável dependente. E, em alguns casos, o coeficiente, o termo do intercepto, ele não vai ter uma interpretação que a gente consegue representar ele intuitivamente, assim, explicar qual que é o papel dele. Aí vai ser só um número mesmo. E aí, se não tiver exogeneidade, fica difícil você poder inferir causalidade. E como que você identifica se tem problema ou não? Aí seria a sua intuição de entender bem o seu problema, e também você pode verificar as correlações. E aí, caso você identifique, você pode utilizar variáveis instrumentais, por exemplo, variáveis do tipo dummy, que vão te permitir constatar onde que está ali, você está esquecendo, né, erroneamente de alguma variável importante para representar o seu modelo. Mas, assim, não é trivial, não é simples você cravar esse modelo. É como se você fosse um investigador e tem que analisar vários aspectos para você ir construindo o seu modelo com bases sólidas, né? E aí, para utilizar os modelos que vão permitir fazer essas estimativas, é importante você ir dando um ok para todas essas hipóteses. Aí a minha parte era essa. Vou passar para frente. Pode pegar, Vitor. Eu tô conseguindo controlar aqui já?
Ah, tá, tossina. Tá, eu sou o Vinícius Watanabe, vou apresentar essa parte sobre WLS e GLS. Bom, eu coloquei como título aqui, além do ordinário, né, porque o MQO em inglês é Ordinary Least Squares, e essas duas versões aqui agora dos mínimos quadrados vão ser uma forma de trabalhar com alguns problemas que a gente encontra, com algumas limitações que tem na MQL. Assim, cada literatura tem sua nomenclatura, mas o que importa é o conteúdo, né? É, as hipóteses de Gauss-Mascorv que eu vou usar vão ser numa ordem... Opa, pera, eu tô tentando... Pera aí. Como que eu faço para poder dar um alt tab aqui sem o... Ah, tá. Entendi. Tá certo. Tá. As hipóteses de Gauss-Mascal que eu vou usar vai ser em outra ordem, né? Vai ser a RLM 1, 2, 3, 4 e 5, só que a quinta que vai ser da homocedisticidade. As quatro primeiras vão ser, então, a da linear, que o modelo é linear, a segunda que é a amostra aleatória, a terceira da ausência de multicolinaridade perfeita, e a quarta da média condicional nula. Tudo que a mais explicou, só que só colocando nessa ordem, porque é, se você tem RLM1 até a 4, essas quatro que eu falei agora, o seu modelo ele não é viesado e ele não é inconsistente. Ou seja, por que qual que é o propósito da homocedisticidade? Se ele não gera nenhum desses dois problemas, por que a gente não pode só ignorar ele? O que acontece é que a homocedisticidade ela está ligada com o erro e os parâmetros da os parâmetros de teste, né? O teste T e o teste F, e o intervalo de confiança que a gente utiliza para poder testar os parâmetros que nós geramos, né? E aí, no caso, nós perderíamos o BLUE, né? Que seria o Best Linear Unbiased Estimator, que nós temos no teorema do Gauss-Markov, que, no caso, está relacionado com o modelo ser o melhor para aquele caso. E, bom, essa aqui seria as consequências da heterocedisticidade seria isso, né? A homocedisticidade é essa variância constante que nós temos, e quando não temos a variância constante, então, nesse caso, a heterocedisticidade, perdemos o poder de ter um teste TIF e índice de confiança, intervalo de confiança de qualidade, e também perdemos o BLUE. Bom, agora assumimos que o modelo verdadeiro relembrando, né? Relembrando a OLS que o Bruno ensinou, o MQO, temos que o modelo verdadeiro é esse, no qual temos o Y igual a essa matriz X vezes o parâmetro mais o erro. E tínhamos que a esperança do erro, no caso é que esse epsilon é igual o U que o Bruno estava usando, né? A esperança do erro é igual a zero, a covariância do erro é igual ao desvio padrão ao quadrado vezes essa matriz de identidade. E, no caso, normalmente, né, matéria de introdução à econometria, a gente aprende que a estimativa MQL do parâmetro beta é dada por essa equação aqui do beta OLS, que temos essa matriz transposta multiplicada pela matriz normal, aí a inversa, né, multiplicada pela matriz transposta de novo vezes o y. Essa normalmente é a forma que nós achamos da estimativa de MQL do parâmetro. E dentro desse caso, é o melhor estimador linear não viesado. No caso, o BLUE que eu tinha comentado antes. Agora, a gente pode entrar no GLS, né, que é o Generalized Least Squares. Nesse caso, podemos imaginar a situação que eu disse de heterocedisticidade. No caso, a variância do erro não é constante. Então, o que podemos fazer é, primeiro, substituir. No caso, eu vou fazer primeiro essa demonstração matemática para depois
explicar mais ou menos como que funciona na prática. Depois o Vitor também vai entrar com uns exemplos, mas aqui substituiríamos aquele, aquele desvio padrão ao quadrado vezes a entidade por essa matriz V, e depois que substituímos por essa matriz V, seria interessante lembrar que ela é não singular e é uma matriz com variância, né? E aí, o modelo antigo é esse, da OLS, o primeiro aqui, né? Essa equação aqui. E aí, o novo modelo, multiplicando pela esquerda dessa matriz, pelo inverso da raiz dessa matriz aqui, temos essa equação 2. Agora, quando nós aplicamos o OLS mesmo, nessa segunda equação que temos aqui em cima, podemos ter agora o parâmetro beta do GLS sendo nessa forma aqui. No caso, é a mesma que a anterior, eu vou voltar aqui para mostrar, é a mesma coisa que a anterior que a gente tinha, só que temos essa que está sendo ponderado pela essa matriz V que nós fizemos, o inverso dela, na realidade, né? Então, nós podemos, para melhorar um pouco a visibilidade aqui, né? Só alterar essa inversa do V igual a W, que seria de weight, né? De peso em inglês, para poder denotar esse peso que nós estamos dando para esse parâmetro específico aqui, e com isso nós conseguimos resolver esse problema do erro, da variância do erro, e também conseguimos tornar de novo esse modelo Blue, porque no final é só uma transformação linear, né? Nós transformamos aquele modelo que tinha essa variância heterocedástica em um homocedástico, e depois, quando aplicamos a OLS de novo, nós temos as hipóteses Gauss-Mascov funcionando normalmente. Então, tá tudo certo. E o modelo WLS é só um caso, assim, a gente pode pensar como um caso especial do modelo anterior, né, do generalizado. Que, no caso, a gente assume que tem a matriz de covariância para o erro V, só que ela que é diagonal, né? E, no caso, se o erro para I é igual ao desvio padrão ao quadrado, isso para todo I da amostra, de 1 até N, e W é uma matriz diagonal, tal que WI é igual ao inverso do desvio padrão ao quadrado, né? Como temos aqui. Então, quando nós fazemos meio que o mesmo processo, vamos ter, de novo, esse estimador aqui essa estimativa para o parâmetro beta. Aqui tá. Aqui continuando, aqui seria um outro exemplo que a gente poderia utilizar para utilizar o weighted least squares, que seria em uma observação que nós vamos dar diferentes pesos para as observações. No caso, aqui seria como se nós soubéssemos qual é a confiança de cada observação. Às vezes temos uma observação que não é tão confiável e por causa disso tem uma variância maior, que no caso, se está com uma variância maior que a outra, a gente está tendo uma variância que não está constante, né? Então, aquele erro de heterocedasticidade. Então, nós podemos aplicar o peso para essa observação de uma forma que a gente consegue meio que balancear esse modelo. E agora, vamos avançar aqui. Vamos ter esses pesos que vão ser conhecidos, igual eu mostrei. Podemos fazer essa aplicação matemática aqui do peso dentro desse somatório. E com isso, a raiz quadrada do peso, se é uma matriz diagonal com a iésima entrada, diagonal sendo a raiz do Wzinho, né? Resolvemos a equação, essa aqui que está em cima, vai ser o equivalente de fazer o MQO na raiz quadrada de W vezes I em W, raiz quadrada de W vezes X. O que está dizendo aqui é meio aquilo que eu estava falando antes, né? Que isso tudo é só meio que uma transformação linear para você, no final, poder aplicar o LS de novo.
Porque o LS ele vai conter as 5 hipóteses de Gauss-Markov e vai te dar um BLU, né? O melhor estimador não viesado, é, o melhor estimador não viesado e não e linear, né? E aqui nós temos de novo aqui embaixo aqui, o parâmetro de novo, né? Que eu disse, essa multiplicação de matriz. E essa parte é isso. Deixa eu ver como que eu consigo sair aqui. Ah, tá, achei. Bom dia, gente. Meu nome é Vitor. Eu já vou também fazer um comentário aqui. Eu queria desculpar pela exceção de tempo que a gente teve. É, é basicamente isso, eu vou continuar aqui. Eu dividi a minha aplicação em duas partes. A primeira é fazer uma simulação do que seria o trabalho do pesquisador na área. Eu vou mostrar tipo, qual é o que você olha primeiro, como você implementaria isso para fazer automaticamente. No primeiro modelo que eu fiz, eu queria também, só antes de explicitar como é simples a implementação, e isso acontece muitas vezes com vários tipos de modelo que você vai fazer. Muitas vezes a parte mais complicada é você entender o conceito por trás do modelo, a teoria, e a implementação em si, por meio de programação, é muito simples. Então, em 4 linhas de código, eu consegui implementar uma regressão linear ordinária, e ela já sai todos os parâmetros, e ele já faz testes automaticamente para você. Vou explicar as variáveis e os dados que eu usei nesse primeiro modelo, né? São dados de salário nos Estados Unidos, e também aqui eu usei uma que a Maísa comentou, é a transformação, que muitas vezes é bom você transformar a variável antes de implementar o modelo, porque isso vai melhorar a sua heterocedacidade, pode melhorar, né? Minha variável explicativa é o salário por hora, o logaritmo do salário por hora, e as variáveis exógenas desse modelo é o QI do indivíduo, o número de anos de educação, a experiência dele, ano de experiência. E aqui eu também usei variáveis dummy, que foram também comentadas, que são variáveis 0 ou 1 se aquele ponto de dado, aquela amostra tem aquela característica. Então, aqui eu usei de raça, né? Se a pessoa ela é negra, ela tem o número 1 naquela observação, e se ela é de outra raça, ela tem o 0. E também para o urbano, população, se esse indivíduo mora na cidade, na área urbana, é 1, e normalmente o contrário, 0. Normalmente, assim, quando você vai fazer uma análise, você olha primeiro os coeficientes para você ver como cada variável impacta na sua variável explicativa. No caso aqui, o QI, ele tem um efeito positivo no seu salário, então aí aquilo também entra novamente o ceteris paribus, tudo mais constante, uma pessoa com um ponto de QI a mais, ela vai ter um salário maior do que uma pessoa com um ponto de QI a menos. E também o p-valor, aí o teste T, né? Você faz o teste T para verificar a significância dessa sua estimativa, e nesse caso o p-valor foi 0. Aqui a educação também tem um valor, um impacto negativo, então quanto mais anos de educação, isso vai trazer um aumento no seu salário, né? Seu anos de experiência também tem um impacto positivo, né? Também com p-valor 0, então tudo está significante. No caso, aqui também uma observação que a gente vê muitas vezes, uma discussão muito grande, assim, que é como a raça pode impactar racismo, né? Pode impactar, e aqui realmente a gente observou que pessoas, tudo mais constante, pessoas que têm a raça negra tendem a ter um salário menor, pelo menos na amostra. E pessoas que moram em áreas urbanas também têm salários bem maiores, muito também porque também tem uma economia muito mais dinâmica. Aí aqui uma métrica muito importante também, quando você está fazendo uma análise mais prática desse tipo de modelo, é o R quadrado, que ele vai explicar o quanto o seu modelo consegue explicar o que você está tentando modelar. E ele está entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, melhor. E também um comentário aqui, que, assim, de mais de um uso prático, quando você pega uns dados na natureza, assim, você vai fazer uma análise do zero, é muito difícil aumentar esse R quadrado. Tem até uma questão também ética na profissão, que você pode ter algumas técnicas que você pode usar para aumentar artificialmente isso. Aqui no modelo 2, eu usei o mínimos quadrados ponderados, só para a gente ter um outro exemplo, né? Aqui a variável isso é de média no desempenho, o desempenho no ensino superior dos alunos
da Michigan State University, lá nos Estados Unidos. A gente usou as variáveis para explicar o desempenho. A gente usou o desempenho do aluno no ensino médio, a nota dele no vestibular, uma variável dummy, se aquele aluno tem um trabalho de mais de 20 horas, uma variável dummy se ele tem um carro, uma variável dummy, aqui eu vou me desculpar, tem um erro de digitação, se a pessoa namora, né, ou não, tem um parceiro. Também a outra variável, o número de faltas que aquele aluno teve naquele semestre, né, e como impactou o desempenho. Também só para a fim de ter um debate aqui, o consumo semanal de álcool e também a variável dummy no ensino superior da mãe. Os resultados foi que o aluno tem uma média o aluno ser um bom aluno no ensino médio, isso vai trazer uma tradição para ele, um costume de estudo que pode impactar positivamente na média dele no ensino superior, e realmente o que a gente observou tem um coeficiente positivo, então realmente afeta positivamente, e o p-valor 0. Aqui o vestibular, ele teve um p-valor insignificante, então provavelmente a gente tiraria essa variável do modelo, mas só para mostrar que ele também ficou com um impacto positivo, né? A variável dummy de trabalho também ficou com significância não importante, né? A gente não aceita que essa variável pertence ao modelo, mas impactou negativamente. A mesma coisa com o carro, com um p-valor muito alto. Então, também você tem um carro, não vai afetar, assim, sua média, Aqui, se você tem ou não um namorado, uma namorada. O p-valor, ele não tá 0,05, que é aquele valor, crítico, mais usado, assim, só que ele tá bem baixo ainda, ele tá 0,09. Então, você pode, talvez, argumentar que pode ter um impacto, e aqui o impacto foi positivo. Então, também, agora eu também mostro um pouco do trabalho do pesquisador, que é criar as hipóteses para explicar os seus resultados. Porque você ter um parceiro aumentaria seu desempenho. Normalmente você pensa, se você tem uma pessoa, você vai dedicar muito tempo a ela, não vai estudar tanto, mas também você pode tentar argumentar, como deu um impacto positivo, que isso pode talvez fazer bem para a saúde mental da pessoa, ela acaba estudando mais, se dedicando. Aqui, como já era esperado também, você faltar aulas impacta negativamente sua média, seu desempenho, porque você não vai ter contato com conteúdo. Se você for estudar depois, vai ter que correr muito atrás, vai ter que compensar o que você não fez. E aqui, realmente, o p-valor mostra que essa variável é significante. O consumo de álcool afetou positivamente, mas também com o p-valor não está significante. E também, até isso me impressionou, essa última variável, que é a educação da mãe. Se só a sua mãe tem um diploma de ensino superior, isso afetou negativamente. Realmente tem um p-valor muito baixo, então a gente não aceita essa variável, mas você esperaria que, se os seus pais têm educação, isso te incentivaria a buscar mais educação, mas não foi o que aconteceu na amostra. Aqui, aí o R quadrado também, aqui tem um R quadrado um pouco maior, assim, do que o outro modelo, mas ainda está bem baixo. Aqui no modelo 3, eu usei mínimos quadrados generalizados, né, só dados de criminalidade nos Estados Unidos. E aqui eu vou comentar também só as variáveis que fizeram realmente, afetaram, né, a taxa de criminalidade daquela região. No caso, deixa eu só explicar as variáveis rapidamente aqui. A gente está tentando explicar a taxa de crime, o número de crimes cometidos por pessoa, usando a probabilidade de ser preso, a probabilidade de ser condenado, a sentença média, que os juízes sentenciam as pessoas, né? O número de policiais per capita, para ver se isso afeta, por exemplo, o policiamento, vai encontrar mais crimes, isso vai aumentar o número de crimes. A densidade populacional naquela região. Aí eu botei também essa variável de salário semanal do setor de finanças e setor imobiliário, porque eu queria botar uma variável que talvez não afetasse o modelo. E realmente, você vai ver que o p-valor dela está muito alto, mas quando chegar lá eu comento mais. E também a última variável é o arrecamento de impostos per capita. Aqui a probabilidade de ser preso afetou negativamente a taxa de criminalidade, então você pode ir com p-valor baixo, então realmente, quanto mais chance você tem de ser preso, isso vai desincentivar as pessoas a cometerem crimes. O número de sentenças, o número de dias da sua sentença, em média, não afeta o crime, não afeta a taxa de criminalidade, isso pode ser explicado, porque se a pessoa ela tem uma propensão já a cometer um crime, se ela vai ficar 5 anos, 10 anos, para ela meio que não faz diferença, porque ela já está meio que suscetível a cometer aquele crime, ela já vai fazer o máximo para ela não ser pega. Se ela não for pega, aí, né? O policiamento também, o número de policiais aumentou
aumentou positivamente com coeficiente alto e com p-valor alto, aumentou positivamente a criminalidade. E realmente, quanto mais policiais você tem na rua, mais eles vão capturar as pessoas, né? E isso vai aumentar o número de crimes que foram contabilizados, né, na sua amostra. A densidade populacional também com p-valor muito baixo. Então, áreas urbanas com uma densidade muito alta, você tem problemas sociais, quando é muito denso, normalmente você tem uma desigualdade social muito mais visível, isso acaba afetando a criminalidade. Aqui, o salário no setor de finanças e setor imobiliário não teve um valor nem um pouco significante, mas o coeficiente positivo pode também gerar discussões sobre a desigualdade, né? Quanto mais as pessoas de um setor que normalmente ganha mais recebem, isso afeta a criminalidade porque pode ser um indicador de desigualdade. Aqui o R quadrado ele ficou muito alto e isso é bom, a gente conseguiu explicar bastante a criminalidade com esses indicadores. Agora eu vou para a parte 2, e foi um estudo RWD que eu fiz com dados do mundo real, né? Eu peguei dados do mundo mundial, tratei e fiz algumas regressões. Eu vou comentar também que eu fiz regressões simples só, porque eu queria ter uma parte de visualização melhor nessa segunda parte, porque lá na outra parte eu fiquei muito na tabela, assim, mostrando numerozinhos meio que não é tão gráfico, assim, não dá para uma visualização tão boa. Eu usei dados de 2008, porque, pelo menos com as variáveis que eu estava interessado de usar no meu modelo, o 2008 era o ano que tinha mais dados, disponibilidade de dados, né? Aí, eu fiz esses 3 estudos, eu vou comentar, não vou falar eles agora, eu vou comentar quando eu estiver passando por eles. Então, o primeiro estudo, eu tentei explicar o PIB per capita de um país, usando somente a Vitor, proporção... Oi, desculpa, pode falar. Vitor, acho que vocês já avançaram bastante o horário. Se der para acelerar aí rapidinho Ah, tudo bem, e eu dou uma fechar acelerada. logo, tá bom? Tudo bem. Então, agora eu vou só explicar qual é a variável e qual foi o resultado. Não vou ficar tanto nos pormenores. Aqui, quanto mais a população de 0 a 14 anos da educação primária estiver fora da educação primária, como isso vai afetar o PIB per capita. Então, a gente observou que realmente tem um coeficiente negativo, com p-valor bem baixo. Então, a gente vê que quanto mais um país tem educação, tem pessoas fora da educação primária, isso vai reduzir o PIB per capita desse país, né? Aqui o p-valor bem baixo, o R quadrado também baixo, porque eu tenho uma única variável, mas para uma variável só está até bem alto. Aqui aquele fim de visualização que eu fiz, né, um gráfico com a reta plotada e os pontos de dado. E aí um comentário interessante a ser feito nesse gráfico, que a gente consegue ver muito claramente a heterocidade. Então, quanto menor for a proporção da população, não necessariamente o seu país vai ser rico. Você pode ter países com políticas educacionais muito inclusivas, que a população fica muito dentro da educação, mas não afeta o PIB, porque talvez eles fazem isso de uma forma ineficiente. Aí aqui eu realmente mostro eu pego essa intuição da heterocidade gráfica, né? Que quanto menor é a proporção, maior é a variância do erro, né, do nosso modelo. Aí aqui eu tentei consertar esse problema de heterocidade usando os modelos que foram ensinados aqui anteriormente pelos colegas. Com esse primeiro caso, eu usei o WLS, né, o modelo de Weighted Least Squares, o ponderado, e aqui eu comparei as nossas observações com o LS. Então, realmente, tipo, ele corrigiu um pouco do módulo do coeficiente, o coeficiente ficou menor, né? Aqui eu fiz a mesma coisa com o GLS, né, o generalized, o generalizado, e também eu observei um coeficiente bem menor comparado com o LS para nossa variável. E aqui eu plotei os 3 para a gente ver essa relação, e nos outros estudos eles vai dar para ver melhor como é a diferença entre esses 3 modelos. Aqueles ficaram bem parecidos. O estudo 2, ele tenta medir a correlação entre a proporção do PIB gasto com educação, quando o país investe em educação, e como isso afeta o PIB per capita daquele país. A gente vê que o coeficiente foi positivo, então, normalmente, países que gastam mais em educação tendem a ter um retorno no PIB per capita maior.
Aqui o p-valor 0,01 está aceitável, só que o R quadrado está muito baixo. Isso significa que isso levanta a hipótese, né, de que o volume de gasto com a educação não necessariamente vai ter o volume em si não vai ter um impacto tão grande, mas sim talvez a qualidade desse gasto, se esses investimentos estão sendo feitos de uma maneira consciente e boa, né? Aqui eu plotei o gráfico novamente, a gente tivesse a inclinação positiva da reta, então e a gente também vê que você tem uma distância dos dados da reta muito grande, por isso o nosso R quadrado estava bem baixo. Aqui eu novamente fiz aqueles dois modelos para corrigir a heterocidade e aqui está plotado as outras retas. E chegamos agora no estudo 3. Esse estudo 3, ele impacta agora, ele analisa, né, a discriminação de gênero nos países. Então, se um país, a proporção de mulheres na educação primária, desculpa, como isso vai afetar o PIB? Se países que são mais iguais, né, eles conseguem trazer essa força de trabalho, essa força educacional, essa capacitação de uma grande parte da população, quanto mais isso afeta a produtividade, né? Então, a gente achou um coeficiente positivo, isso levanta a hipótese, né, com um p-valor bem baixo, de que realmente quanto mais o país consegue superar essa discriminação e trazer mais pessoas para a capacitação e a força de trabalho, isso vai afetar positivamente a produtividade. O nosso R quadrado aqui, que nem eu disse, na natureza, é muito difícil aumentar o R quadrado. Na natureza, eu digo tipo, dados que você busca no mundo real, né? E aqui o gráfico que eu plotei, e aqui você vê que tem uma concentração muito grande de proporção entre mulheres e homens na educação. Então, tem muitos países que estão ali mais ou menos igual, mas também vê que tem muito mais países para o lado esquerdo do que países para o lado direito. Então, tem muito mais países que dão uma vantagem para a população masculina, uma vantagem de acesso à educação, pelo menos, para a população masculina, do que para a feminina. Aí aqui, novamente, os outros indicadores, os outros modelos, né, que a gente estudou. E um bônus, eu fiz uma regressão com outras variáveis também que eu tratei, que eu trouxe do Banco Mundial. Aqui o número de observações ficou bem baixo, o número como vocês podem ver, 60 aqui, o número de países está muito baixo, porque quanto mais variáveis você vai adicionando, mais países faltantes vão aparecendo, países com dados faltantes vão aparecendo. E aí não tem como botar eles na regressão, a não ser que a gente estude algum outro modelo de preenchimento de dados faltantes. Aqui, a população urbana. Quanto maior a população urbana de um país, maior o seu PIB per capita, quanto mais a variável FIS, é o número de médicos, physicians, que é a palavra em inglês, o número de médicos por 1.000 habitantes, como isso mostra que o acesso à saúde na população tem impacto positivo na produtividade. O Fem Labor é a proporção de mulheres também na força de trabalho, quanto mais mulheres participam da força de trabalho, isso impacta positivamente, mas agora com p-valor bem baixo. Então, não é tão significante essa variável. E aqui eu também coloquei as outras variáveis que a gente tinha estudado anteriormente, que é a proporção da população na educação primária e o gasto com o PIB, mas as duas tiveram um p-valor... Quer dizer, a população de 0 a 14 anos na educação primária teve um p-valor muito alto, insignificante, a gente tiraria ela do modelo, e o gasto com educação teve um p-valor até aceitável. E, novamente, os coeficientes estão com a mesma direção que a gente tinha estudado, né? Quanto maior for a população fora da educação, menor vai ser o seu PIB. E quanto maior for o seu volume de investimento, também mais impacta positivamente. Aqui o nosso R quadrado ficou bem alto também. Eu dei uma corrida agora no final, mas eu fim da apresentação agora. Queria agradecer a todo mundo por ter ficado até agora. Realmente a gente estourou muito tempo. E é isso. Muito obrigado, gente.